Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu quero deixar essa palavra com você. E essa palavra, queridos, eu sempre gosto de dizer isso, que eu acho importante, eu penso ser importante, para a gente poder dar honra a quem merece, né? Tem um aplicativo de Bíblia que você pode baixar no seu celular. Esse aplicativo, eu não sei exatamente o nome, eu acho que é YouVersion, alguma coisa assim. É o que eu tenho tanto no meu celular, né, que eu utilizo. E esse aplicativo, esse final de semana, ele alcançou 500 milhões de pessoas no mundo baixaram esse aplicativo, até hoje. Você sabe o que significa 500 milhões de pessoas no mundo? Na verdade, já ultrapassou, já passou. Quando bateu 500, já estava ultrapassando 500. Eles estão com a meta de chegar a 1 bilhão de pessoas alcançadas através desse aplicativo. E é muito bom, porque você tem ali versões da Bíblia, tem estudos da palavra, tem formas de você fazer anotações, há uma série de coisas que você pode fazer utilizando esse aplicativo. Então, você está em casa, você pode ler, você está indo no seu trabalho, você está indo na van, você está onde você puder, até você pode ouvir, pode colocar, tem texto, tanto você ler quanto você ouvir também o texto. Então, há uma série de alternativas para você, através desse aplicativo. Ele é muito, muito bom. Não estou aqui ganhando nada para fazer propaganda, não. Eu estou dizendo a você porque é bênção para a minha vida e pode ser bênção para você, eu sempre indico. Existem tantos outros aplicativos de Bíblia também que são muito bons. Eu utilizo esse, mas por estar utilizando esse, por ter alcançado 500 milhões, né, como se fala? Baixar, né? Baixar o aplicativo. Alcance, né? Que eles alcançaram. Chegando agora, querendo alcançar 1 bilhão no mundo, já com versões, né, com várias línguas sendo utilizadas já para as pessoas lerem a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela não tem jeito, ninguém consegue segurar a palavra, né? Ela vai alcançando e vai chegando às gerações, às pessoas, não tem como segurar a palavra de Deus. Tentaram de todas as formas na história, mas não tem jeito. A palavra de Deus, ela continua, ela permanece. E aí, nesses estudos todos, eu recebi um estudo que foi muito abençoador para a minha vida, e eu gostaria de pegar esse estudo e compartilhar com você nessa noite, tirando algumas coisas da nossa vida também, ou seja, da palavra, obviamente, das nossas experiências de vida em relação à palavra de Deus, e compartilhar com você. A mensagem dessa noite, o tema é: o que você vê? O que você vê? Eu não sei quantos aqui têm problemas de visão, como eu, por exemplo. Se eu tirar o óculos aqui, eu não sei quem é quem. Não consigo identificar. Sei, já sei onde vocês estão sentados, né? Sei mais ou menos assim, mas o rosto eu não consigo identificar. Um dia, se você encontrar comigo na rua, tiver sem óculos, eu não falar com você, por favor, entenda, não estou enxergando nada. Eu não enxergo mesmo. Para perto eu tenho maior facilidade, mas para longe eu não vejo absolutamente nada. Meu grau é muito alto para longe. Não tem nada a ver com a idade, não, que só eu desde novo eu tenho esse problema, tá bom? Hã? Não, mas aí dá para ver o caminho, pelo menos. Também dá para ver alguma coisa, né? Mas sem óculos realmente é impossível. Eu lembro que eu estava no quartel, querido. Eu estava lá no quartel e fomos fazer treinamento de tiro. Eu não usava óculos nessa época, eu ficava assim, eu não conseguia enxergar direito. Aí eu estava lá, me deram um fuzil e botaram aquele negócio lá. Aí, tiro livre! Rapaz, eu descarreguei tudo que tinha, nem olhei. E pá, era um barulho tão grande. Não sei quem já serviu o quartel aqui. Eu sei que meu tiro não acertou nem o alvo meu lá. Quando veio o papel assim, não tinha nenhum. Acho que eu acertei do lado, não acertei o meu. Porque é muito ruim de vista. Com a pistola, então, nem se fala. Mas, enfim, o que você vê? Vamos ao texto de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Veio a mim quem? Jeremias, ok? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor então estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar
despedaçar, olha a autoridade, arruinar e destruir, e também para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Olha a pergunta de Deus. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu vou te fazer uma pergunta, você vê o que Deus vê? É interessante, queridos, que conta-se que existiam dois prisioneiros, eles estavam lá, obviamente, numa prisão, numa cela, e todos os dois, todos os dias, ficavam olhando para as grades que davam para fora da prisão, daquela cela. E sempre eles comentavam sobre o que eles viam. Então um dizia, na noite sempre falava, olha quantas estrelas lá no céu. E o outro dizia, olha como são grossas os ferros da cela. Então é interessante como que as pessoas, apesar de olharem a mesma coisa, elas têm uma visão diferente. Apesar de estarem vendo a mesma cena, aquilo que estava à frente dos dois era a mesma coisa, porém a visão deles interior era diferente daquilo que eles estavam vendo. É muito interessante isso. Então duas pessoas, elas podem estar olhando a mesma coisa, mas captar realidades diferentes, opostas uma das outras. Uma pessoa que vive, por exemplo, com uma visão negativa, pronto para ver fragilidades, pronto para ver os fracassos, pronto para ver as dificuldades, as falhas, nunca poderá ver a mesma coisa que outra pessoa que quando olha, ela vê a mão de Deus, ela olha com expectativa de que Deus irá agir de alguma forma. Você está entendendo isso? Então alguém pode olhar para alguma coisa e dizer, puxa vida, não vai dar certo, é isso, não tem como. E alguém que olha, que vê alguma coisa e diz, com a expectativa que Deus lhe dá, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa vida, Deus vai mudar essa família, porque ele consegue ver com uma outra expectativa vindo da parte de Deus. Quando você olha a passagem que nós lemos agora, Deus mostra algo a Jeremias e pergunta a Jeremias, Jeremias, o que você vê? Jeremias responde o que aí no final do texto? Vejo um ramo de amendoeira. Ou seja, Jeremias, ele não viu somente com os seus olhos físicos, porque ele realmente via um ramo de amendoeira. Mas ele via mais do que isso, até porque Deus mesmo respondeu, você vê bem, você está vendo direito. Não era só um ramo de amendoeira. Jeremias estava vendo além do ramo de amendoeira. Então, naquele momento, Jeremias não ficou ali vendo simplesmente a condição do povo, como Israel estava vivendo, como que o povo de Deus estava vivendo. Ele viu aquilo que Deus queria que ele estivesse vendo realmente. Porque se ele ficasse olhando de outra forma, ele estaria desconectado daquilo que Deus tem para a sua vida. É interessante que lá em Israel, para quem já foi a Israel, tem ali o Muro das Lamentações. Se você não foi, você vai ainda, se Deus permitir, você vai estar lá. E quando a gente vai ali no Muro das Lamentações, nós já fomos ali algumas vezes, 2 vezes, na verdade, parece até que foi muitas, né? Mas uma já seria bênção, 2 melhor ainda, né? E aí você chega ali, então eles estão, você já percebeu que está todo mundo assim? Vocês já viram isso? E o que eles estão fazendo? Certa vez alguém foi lá e perguntou, o que vocês, eles ficam com a Torá, né? Lendo com a lei, lendo a Torá e orando. E aí alguém perguntou, o que você está orando? Nós estamos orando aquilo que nós vemos. O que eles veem? Eles veem a promessa. Eles veem uma promessa. Eles oram uma promessa. Quando Neemias olha, para aquela amendoeira, a amendoeira é interessante, porque a amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do inverno. Então, depois do inverno, a primeira árvore a florescer é a amendoeira. Então, ela anuncia algo novo. Ela anuncia uma nova temporada, que é a primavera. Essa árvore amendoeira, ela é também chamada de o despertador. Olha que interessante isso. A amendoeira é chamada também de o despertador. Então, Deus usou a visão de uma árvore
para chamar Jeremias e usá-lo então como um despertador no meio do seu povo. Era isso que Deus estava falando com Jeremias. O que você vê? Uma amendoeira. E Jeremias percebeu. Por quê? Porque é um novo tempo para você. É uma nova história para você. Você vai despertar o povo, Jeremias. Aleluia, aleluia. Querido, eu quero que você entenda que assim como Deus levantou Jeremias para ser um despertador às nações, você também foi chamado. Não, acho que você não entendeu. Deus o chamou para ser a igreja. Você faz ideia do que significa isso? A igreja que desperta as gerações. A igreja que chama a atenção. A igreja que anuncia, é um novo tempo. É uma nova história. Uma igreja que está dando frutos com o novo que Deus está fazendo. Nós somos essa igreja. Não estou falando da igreja Renovar aqui em Laranjal, não. Eu estou falando da igreja de Jesus sobre a terra. Toda a igreja de Jesus sobre a terra. Essa igreja invisível que só Deus vê. Não se trata de paredes, nada disso. Se trata de povo. Deus vê esse povo e nós fazemos parte dele. Nós somos como aquela amendoeira que Jeremias via. Nós somos o despertador de Deus. Nós fomos levantados para anunciar um novo tempo, uma nova história. Aleluia! Você crê nisso, meu querido? E aí, o que Deus está dizendo para ele? Vai chegar uma nova estação. Você está vivendo uma estação ruim? Vai chegar uma nova estação. Aleluia! E nessa estação, a pergunta é, você vê o que Deus vê? Porque Deus fez essa pergunta a Jeremias. Você está vendo o que eu estou vendo, Jeremias? Você vê o que Deus vê? Um Deus que tem visão, ou que nos dá a visão. É interessante que Deus criou o mundo, você sabe, desde a criação do mundo, Deus entregou uma visão, por exemplo, à humanidade. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, Deus anunciou, Deus deu uma visão, olha, falou para a serpente, virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Virá. Essa visão se estendeu de geração em geração. Em todo o Velho Testamento você vai encontrar sempre Deus declarando, virá. Essa visão nunca saiu dos olhos de Deus. Essa visão nunca saiu dos olhos do seu povo. Essa visão chegou por meio de Jesus. Porque Jesus viria para corrigir um erro que aconteceu lá no Éden. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de visão. E nós vemos isso o tempo todo, geração após geração. A própria palavra de Deus, quando você lê, você vê que a Bíblia é cheia de relatos de visão de Deus e de promessas de Deus sobre nós. Quando você olha lá em Abacuque, por exemplo, quando Israel estava a ponto de ir para o exílio na Babilônia, a ponto de começar um período de opressão, de limitações na sua história, Abacuque então começou a se queixar com Deus. E aí, ele vai dizer lá, Deus, por que está acontecendo isso? Deus, como que pode acontecer isso com o seu povo? Quando que essa situação vai mudar? Olha o texto de Abacuque, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Então o Senhor me respondeu, olha só o que Deus vai falar com Abacuque nesse momento. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aleluia. Quando Jeremias então faz aquela lamentação com Deus, Deus responde de 3 formas, indicando 3 coisas. Primeiro, ele disse, escreva a visão. Deus não disse, eu vou libertar o povo do exílio. Não, Deus disse que tinha uma visão para o seu povo. Então ele entrega uma visão a Abacuque. Segunda coisa que Deus indicou para ele, caminhe, Abacuque, na direção ao cumprimento dessa visão. Não importa a situação que eu e você estamos vivendo hoje. Não podemos ficar estagnados, simplesmente parados e nem andar para trás. Por quê?
Porque como filhos de Deus, nós devemos nos mover em direção à visão que Deus nos entregou, a visão que Ele está nos mostrando agora. Você está entendendo isso, querido? Amém? Agora vem a pergunta, espera, olha só, pensa comigo. Será que o nível de cumprimento da visão de Deus para a sua vida é determinado pelo grau de fé com que nós estamos caminhando? É uma boa pergunta para você, vou repetir. Será que o nível de cumprimento da visão de Deus para a sua vida é determinado pelo grau de fé com que nós estamos caminhando? Você precisa pensar sobre isso, é interessante, porque a terceira indicação que Deus dá nesse texto para Abacuque é: espere, porque sem falta essa visão virá, ela se cumprirá. A resposta de Deus sempre virá, mesmo que pareça estar demorando. Poxa, quando é que vai acontecer? Mas ela virá. Por quê? Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de visão, e Ele sempre tem mais para os seus filhos. É isso que Deus vai indicando para Abacuque naquele instante. Deus está mostrando: vai acontecer, Abacuque, vai acontecer, Abacuque, vai acontecer, creia. Por isso, talvez hoje você se encontre aí numa Babilônia, entre aspas, né? Talvez você esteja vivendo esse momento. Eu quero te dizer uma coisa: escreva a visão que Deus está te entregando. Vou repetir: escreva a visão que Deus está lhe mostrando. Caminhe em direção a ela. Espere. Por quê? Porque essa visão vai se cumprir. Você crê nisso? Amém. Agora entenda uma coisa muito importante. A visão de Deus sempre gera necessidade. Como assim, pastor? O que significa isso? A visão de Deus gera necessidade. Quando a gente usa a palavra, por exemplo, necessidade, dá logo uma impressão ruim para algumas pessoas, porque parece que é alguma coisa pesada, ruim, necessidade, eu tenho que suprir. Ou seja, eu preciso entender que todas as vezes que Deus me dá uma visão, Ele também gera uma necessidade. Deixa eu te explicar. Deus disse a Noé que iria chover sobre a terra, e Ele pediu, mandou Noé, disse: construa uma arca. Alguns teólogos dizem que Noé não sabia o que era chuva e nem sequer o que era um barco. E Deus falou para ele: vai chover sobre a terra, vai inundar, construa uma arca, um barco. E aí Noé começa a trabalhar. Deus fez o quê? Deus deu planos para ele, entregou seus planos. E a visão era: você vai poder salvar a humanidade através disso, apesar do dilúvio vir, mas há uma chance de você sobreviver. Então eu estou te dando uma visão de mudança. E essa visão que Noé recebeu de Deus gerou uma necessidade. Quais as necessidades? Ele precisava de materiais, ele precisava de ferramentas, ele precisava de mãos ágeis para construir, ele precisava de pessoas que acreditassem na sua visão, ele precisava que a sua família o apoiasse. Então perceba que toda visão que Deus dá, existe uma necessidade. Você quer ver outro exemplo? Moisés. Deus pediu então que Moisés construísse um tabernáculo. E aí Deus deu toda a instrução para Moisés para construir aquele tabernáculo. Mas Deus também gerou naquela visão uma necessidade. O que era necessário para construir o tabernáculo? Ele precisava de materiais, ele precisava de mão de obra, ele precisava de pessoas que levassem uma oferta para construir aquele tabernáculo. Você quer ver outro exemplo? Davi. Davi também recebeu uma visão do Senhor e ele decidiu no seu coração construir um templo para o Senhor. E ele, naquele momento daquela visão, também foi gerada uma necessidade. Qual era a necessidade? Ele precisava de mão de obra, ele precisava de materiais, ele precisava de tempo, ele precisava de humildade, ele precisava de recursos financeiros para construir o que Deus havia lhe dado a permissão para construir. Aí vem a pergunta: e você, como você vê a necessidade? Você vê a necessidade como algo positivo ou algo negativo? Você está entendendo, querido? Deus te entrega uma visão, Deus te entrega um projeto. Quando Deus te entrega um projeto, na mesma hora gera uma necessidade. Você está entendendo? Vamos lá, nós vimos exemplos bíblicos aqui. Deus deu uma visão à igreja: vamos construir, que a gente está precisando de mais salas aqui. Deus nos deu uma visão,
nós temos uma visão. Mas essa visão gera o quê? Necessidades. A gente precisa construir, então nós precisamos ter tijolos, nós precisamos ter mão de obra, precisamos de materiais, precisamos de uma série de coisas, senão a visão não se completa. Por quê? Porque a visão gera uma necessidade. Sabe qual é o problema? É que as pessoas recebem a visão, mas quando vem a necessidade, ela recua. Porque a necessidade é um problema para ela. E aí muita gente começa a se comportar de uma forma equivocada. É o momento da gente mudar o paradigma. Ao invés de vivermos como vitimistas, eu não consigo avançar, porque eu tenho esse plano, mas é tanta coisa, como é que eu vou abrir essa empresa, como é que eu vou fazer essa faculdade, eu não tenho, aí começa, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não tenho isso, porque toda visão tem uma necessidade, mas se você for vencido pela necessidade, você não anda. Você está entendendo? Quando Deus te entrega uma visão gera necessidade. Mas você é capaz, em Deus, de ser suprido em todas as necessidades. Você está entendendo isso, querido? Então talvez hoje, Deus está dando a você uma ideia, uma visão. Não é basta ter a visão. Você vai ter que entender que da visão haverá uma necessidade. Então, para eu cumprir essa visão, eu preciso suprir essa necessidade. Eu vou ter que encarar de frente. Você quer montar uma empresa para você? Prepare-se para a luta. Você quer montar um negócio para você? Prepare-se para a guerra. Você quer fazer uma faculdade? Prepare-se para a batalha. Nada é fácil, querido. Nada se conquista com muita facilidade. Talvez a sua necessidade hoje seja um sinal de que Deus está levando você a níveis mais altos e Ele está cumprindo o que Ele tem para a sua vida. Vai entendendo isso, olha só. Talvez hoje você está pensando, meu Deus, eu não tenho como fazer isso, meu sonho é realizar isso, mas aí você já pensa nas necessidades, e aí hoje você está pensando nas necessidades, ok? Então pense uma coisa, se Deus te deu a visão, e a necessidade surgiu, é porque hoje Deus está mostrando você, a necessidade é fato, ela acontece, ela virá sobre ti, mas cabe a você superar cada uma delas, porque eu abro as portas, eu vou com você, basta que você esteja andando na minha visão. Se você andar na visão de Deus, de uma forma ou de outra, a necessidade vai ser gerada. Se você não estiver na vontade de Deus, uma necessidade vai ser gerada de qualquer forma, mas se Deus te der uma visão, como a necessidade será gerada, Ele suprirá as suas necessidades. Você só não pode abandonar a visão que Deus te deu. Você está entendendo isso, querido? Assim como Deus, por isso Ele perguntou, Jeremias, o que você vê? Eu vejo a amendoeira, mas ele já estava vendo. Eu vejo que será um novo tempo. Eu vejo que vai ser duro, vai ser difícil, mas é uma nova história. Eu vejo que é o despertar das nações. Olha a autoridade que Deus entregou a Jeremias. Você vai poder destruir como você vai poder edificar. Olha a autoridade. Você vai poder fazer as duas coisas, você escolhe. Você vai poder destruir ou você pode edificar. Que autoridade estava entregando? Jeremias via aquilo tudo e dizia, é um novo tempo, é uma nova história, aleluia. Nós precisamos ser pessoas com mais visão, queridos, e visão dos recursos que Deus nos dá. Nós precisamos aprender a seguir adiante, a ir em frente. Se Deus te deu uma visão, vem as necessidades, sim, mas se Ele te entregou, as necessidades serão supridas. Use sabedoria que vem do alto, use a direção do Espírito Santo. Deus vai suprir suas necessidades, amém? Glória a Deus. Agora, o que mais a necessidade acontece com a gente quando vem a visão? Mas o que mais a visão faz com a gente? A visão de Deus, ela adiciona combustível à nossa fé. É a visão que nos impulsiona a crer. É a visão que nos impulsiona a ir em frente, a crer. Eu tenho fé, eu acredito. E a gente fica olhando para a nossa própria vida. Olhe para a sua e eu fico olhando para a minha. Há 20 anos atrás, quando eu contei aqui semana passada, alguém disse, você, pastor de uma igreja local, você é muito imaturo ainda, não vai dar conta e tal, não sei o quê. Contei essa pessoa na rua, ela falou isso para mim, falei isso para você semana passada. O que Deus tinha dado? Uma visão.
Eu já sabia quais seriam as necessidades. Primeiro, não tinha condições pessoais, eu precisava de ajuda. Precisava de equipe, precisava estar junto com alguém. O tempo todo. Então o que eu pensava? É a visão. E essa visão em pensar, vamos ganhar almas, vamos discipular vidas, vamos cuidar bem dessas vidas, vamos ajudar o maior número de pessoas possível. Essa visão me impulsionava a crer, a ir em frente. Assim como essa visão faz com você, ela te impulsiona a crer. Aleluia! E a verdade é, queridos, que quando a gente vive dentro de uma zona de conforto, pô, tá tudo beleza, tudo tranquilo, não fazer mais o quê? Você só experimenta uma medida de fé diferente quando você sai dessa zona de conforto da sua vida. Vou repetir isso para você, não tem jeito. Você só vai experimentar um nível de fé diferente quando você sair dessa zona de conforto que você está aí. Se você não sai dessa zona de conforto, você não experimenta níveis de fé diferentes. Quando foi que você teve as maiores experiências de fé na sua vida? Quando você enfrentou as maiores lutas da sua vida. Não foram nos momentos de alegria. Foi na prova, na luta, na guerra, na perda. No momento que você está enfrentando hoje, talvez você está enfrentando aqui agora. Nesse momento você está enfrentando. Sabe o que está acontecendo com você? Deus está aumentando seu nível de fé. Se você souber lidar com esse momento agora, você será impulsionado a crer. Você será levado cada vez mais a crer. Creia que Deus abrirá as portas de uma oportunidade divina, claro, dele, que requer fé. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o justo viverá por sua fé. Não por sua própria fé. Não do pastor, né, do líder, do discipulador, do apóstolo, mas pela fé que nós declaramos, que nós sabemos que somos justificados. E a fé do justo, ela vai acelerar o cumprimento da promessa em sua vida, o cumprimento da visão na sua vida. Então você tem que entender uma coisa, uma visão sem nenhuma ação, meramente parada, estagnada, não funciona, não serve para nada. Uma visão que Deus dá, ela te impulsiona. Toda visão que Deus nos entrega é para nos empurrar para frente, é para nos levar à frente, para nos levar a novos tempos, a novas oportunidades. Por isso que Deus chamou Jeremias, e você vê o quê? Eu vejo a amendoeira, eu já vejo um novo tempo. Então Jeremias, o que eu estou fazendo? Eu estou te dando um novo despertar, eu estou te dando uma nova história, um novo tempo. Eu não sei falar, não fale isso, eu vou te dar um novo tempo em sua vida, aleluia. Não tem jeito, queridos. É a visão que é o combustível que nos leva a agir de acordo com a nossa fé. A fé que nos faz agir, que nos faz bater portas, pedir ajuda. Já viu quando você está abrindo um negócio próprio? O que você faz? Você não tem que pedir ajuda a alguém? Tem, querido. Você não vai fazer por si próprio. Geralmente você precisa da ajuda de alguém. Você vai ter que aprender que a fé te impulsiona a tudo. E essas portas serão abertas se você estiver andando na visão de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Cada um de nós aqui, escreva isso aí, guarde isso. Cada um de nós aqui tem uma medida pessoal de fé, que você tem que viver isso intensamente. E é essa fé que temos que exercitar para que ela cresça cada vez mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só você pode exercitar a sua fé. Minha irmã, a apóstola Verônica, ela fala, sempre conversa, e ela sempre fala comigo uma coisa, eu até escrevi isso. A gente escuta muitos belíssimos testemunhos de pessoas, e são testemunhos que nos edificam, são bênçãos na nossa vida. Alguns testemunhos servem para evangelizarmos, outros testemunhos servem para nos edificar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela fala sempre para mim, nenhum testemunho serve para nós. Sabia disso? O seu testemunho pode me edificar, mas não serve para mim. Por quê? Como assim não serve?
Porque você vai ter que experimentar a sua luta. Você nunca vai saber que luta é, enquanto você não experimentar. Pode nos dar até direções, o testemunho de alguém. A gente pode ficar mais feliz, porque você pensa na possibilidade, se acontecer com ele, pode acontecer comigo. Mas escute uma coisa, você vai ter que aprender a andar na dimensão da sua fé. Você vai ter que encarar de frente. Por isso que igreja é um crescimento. Quando eu digo, estou falando de igreja de instituição não, estou falando da pessoa. É um crescimento, você nasce espiritualmente, é como um bebê, e você vai crescendo. E como você vai crescendo? Conhecimento da palavra, as lutas vêm, você vai conhecendo a palavra, as lutas vêm, você vai conhecendo a palavra, você vai crescendo, vai edificando, e você vai superando desafios, vai vencendo, coisas que você não vencia aqui você já consegue vencer. E aí você vai vencendo novas coisas na sua vida, por quê? Porque você está exercitando a sua fé. Por isso que a visão de Deus sempre nos impulsiona, nos leva a crescer, nos leva a ir em frente. Isso é muito importante para nós. Não pense que o testemunho do outro vai servir para você. Ele pode até te edificar, mas enquanto você não experimentar o que é fé, você nunca saberá o que é de verdade. Não tem jeito, queridos. A gente até usa a frase aqui sempre, né? Só sabe quem passa. Porque não tem jeito. Você pode testemunhar, ó, você que está passando por enfermidade. Se eu contar aqui, olha, eu passei por essa enfermidade também, meu irmão, mas eu fui curado. Mas se você aí estiver passando, mesmo ouvindo o meu testemunho, não tem jeito. Vai ser a sua experiência. Você está entendendo isso? Vai ser a sua experiência. Vai ser a sua dor. Vai ser a sua busca. Você pode até me ajudar de alguma forma. Talvez despertar alguma coisa em mim. Mas a sua experiência é só sua. A visão de Deus te impulsiona a viver isso intensamente. Você irá viver e exercitar essa fé intensamente. Mas sabe o que mais a visão produz em nós? Produz a esperança de um melhor amanhã. Ao longo da história nós vemos que sempre Deus, Ele sempre apresentou uma visão para Israel. Sempre entregou essa visão. E aí o que Ele fazia? Ele gerava em seu povo uma viva esperança. Então Ele trazia uma visão de uma viva esperança. Da mesma forma hoje, Cristo faz isso com a gente. Cristo veio a esse mundo, morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia e nos deu uma viva esperança. Mas é interessante que quando Jesus ele estava andando aqui conosco nessa terra, você já percebeu que muitos momentos de Jesus, ele era interrompido por pessoas que sempre olhavam a dificuldade? Quando, por exemplo, aquele homem pediu, Jesus, minha filha está muito doente. Jesus, vamos lá, ela vai ser curada. Aí de repente chega alguém, a menina está morta. Não precisa incomodar mais o mestre. A menina está morta. Aí você vai ver outro exemplo também, olha, e esse homem é cego desde nascença. Quem pecou? E você verá outras coisas acontecendo. Olha, essa mulher, ela é adúltera. Como que eu faço? Vamos apedrejar ou não vamos? Ela é corrompida. Quantas vezes as pessoas disseram a Jesus que aqueles eram limitados pela consequência do pecado? Se você ler a Escritura, você verá muitas coisas sendo faladas. Mas é interessante a resposta de Jesus. Porque em todas as respostas de Jesus, aleluia, sabe o que ele via? Ele não via os obstáculos, ele via as possibilidades. Ele via o que as pessoas não viam. Ele olhava para as pessoas e faziam as pessoas entenderem que aquelas situações não eram para a morte, mas para glorificar a Deus. Queridos, isso é tremendo. É assim que Jesus via. Talvez hoje você veja um ministério que parece estar destruído por um pecado. Deixa eu dizer o que Deus vê para você. Deus vê um pecador que precisa se arrepender, e quando ele se arrepende, ele cura, restaura e põe de pé novamente.
assim foi comigo, assim foi com você, e assim será com todos. Essa é a nossa viva esperança, porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Glória a Deus por isso. O que você vê hoje para o seu amanhã? O que você está vendo hoje para amanhã? Você está vendo esperança ou você está vendo desespero? O que você vê para o seu amanhã? Você está vendo oportunidades ou você está vendo dificuldade? Então como que nós temos que ver? Pelo que Cristo já fez por nós. Então como que nós olhamos? Olhamos por aquilo que Cristo já fez por nós, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Você sabe que nós estamos citando aqui a palavra de Deus? Se ele é por nós, nós olhamos para as lutas, dificuldades, a visão foi entregue, a necessidade veio. Como que eu vejo? Eu tenho que ser impulsionado. Eu olho para Jesus. Ele que venceu tudo por mim. Se ele me entregou a visão, ele vai me suprir nas necessidades e eu vou seguir em frente. Aleluia. Por quê? Porque o que você vê é muito importante, querido. O que você vê é muito importante. É importante que a gente entenda que a nossa justificação não acontece porque nós somos bonzinhos, nosso bom comportamento, nós não somos justificados por isso, nós somos justificados por Cristo. De uma só vez fomos justificados pela cruz, na obra da cruz, Ele nos justificou para que nós pudéssemos chegar até Deus, aleluia. Então quando nós olhamos, por exemplo, para uma mudança do que nós estamos assistindo hoje em nossa sociedade, em nosso bairro, em nossa nação, em nossa família. Quando você olha, por exemplo, a nação, a mudança não depende de políticos. A mudança depende de um povo que tem esperança. Ei, entenda isso. A mudança depende de um povo que tem esperança e que está pronto a amar o próximo. Esse povo é a igreja. Então, ao invés de você criticar, murmurar, não dê as costas da sua necessidade. Não fique dizendo, eu não vou sair dessa crise, eu não vou sair dessa luta, eu não vou sair dessa batalha nunca. Parece que nunca vai mudar. Nós temos esperança, porque foi Deus que nos deu a visão, aleluia. Deus vai adiante de você, Ele fará o que você não pode fazer, Ele fechará a boca do leão, e Ele abrirá novas oportunidades na sua vida, Ele abrirá novas oportunidades para a sua família. Você só tem que ver o que Deus vê, segundo a sua palavra, aleluia. O que você vê no seu amanhã? Nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. O que nós, como igreja, estamos vendo? Estamos vendo ruína ou esperança? O que nós estamos vendo como igreja? Ruína ou esperança? Nós temos esperança. A esperança habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. O que você vê? Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 5, de 1 a 8. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, aleluia, na esperança da glória de Deus. Não só isso, olha só o texto, não só isso, mas também, olha só, nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança.
Veja como Deus vê. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Lembra do pastor Jorge falando no domingo passado aqui da esperança do mundo e esperança do cristão? A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, olha o que está escrito aí, queridos. A gente já leu esse texto 300 vezes, né? Até mais do que isso. Mas Deus não. Ele demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, não porque éramos bons, mas quando nós éramos ainda pecadores. Aleluia. A pergunta é, o que você vê? Diante da sua vida hoje, do estado que você está, da situação que você está passando, da guerra que você está enfrentando, das dúvidas que você está passando na sua mente, das lutas no seu trabalho, da luta na sua família, o que você vê? Jeremias estava ali, um menino, que naquele momento ele estava vendo, sou incapaz, não sei falar, sou muito novo, não serei reconhecido por causa da minha idade, uma série de coisas, como é que eu vou fazer? E isso e aquilo, Deus falou, para tudo, eu vou dar autoridade a você para destruir e para edificar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você vê? Porque a sua resposta vai determinar muita coisa agora. E quando ele viu aquela amendoeira, ele entendeu. É um novo tempo que está chegando. Porque é o sinal de que uma nova história vai começar. É o sinal de um despertar. E Deus está falando, muito bem, Jeremias, você viu correto. Eu estou te levantando para esse despertador nessa ação. A pergunta é, querido, o que você está vendo nesse momento? Você só está vendo as dificuldades, as lutas, as necessidades, as batalhas? Nós vamos enfrentar isso o tempo todo. Mas você não consegue ver uma amendoeira brotando, dizendo, está chegando um novo tempo, está chegando uma nova história, está chegando a oportunidade. Eu te dou uma visão. Essa visão gera necessidade. Mas você vai vencer essas necessidades. Porque eu estarei com você. A pergunta é, o que você está vendo agora? Eu queria que você fechasse teus olhos. Fecha teus olhos. Eu queria fazer essa pergunta a você. Fecha teus olhos. Claro que se eu perguntar a você o que você está vendo, você vai dizer nada. Estou com os olhos fechados. Mas quando Deus perguntou a Jeremias, talvez você não esteja diante de uma amendoeira agora, mas o que você precisa ver está no mundo espiritual. Só consegue ver com os olhos da fé. Talvez você tenha chegado aqui com tantas batalhas, meu irmão. Talvez você esteja aí online. Tantas guerras, tantas lutas, tantas dúvidas. Talvez pensando, não tem mais jeito. Vai quebrar, vai afundar. Não vou alcançar. São tantas necessidades. Mas entenda, toda a visão de Deus gera necessidade. Mas Ele é capaz de suprir todas elas. Você pode olhar agora para as dificuldades e parar. Você pode olhar para as dificuldades e recuar. Mas você pode olhar para as dificuldades. Mas a visão não sai de você. E ao olhar para as dificuldades, você vai estar focando na visão. O que você vê? Eu vejo a oportunidade. Eu vejo o despertar. Eu vejo
a amendoeira, o novo tempo. É isso que eu vejo agora. Vou ter que acordar cedo, vou ter que dormir tarde, vou ter que estudar muito, vou ter que ajudar muita gente, vou ter que me doar, vou me entregar, vou aprender a amar, vou aprender a servir, fazer como Jesus fez. Tudo isso tem necessidades que vão surgir. Cada decisão sua, cada escolha, cada visão que Deus te dá, vem com elas as necessidades. A pergunta é: você está focado naquilo que Deus vê ou somente nas dificuldades? Deus hoje te chama a seguir em frente. Deus hoje te chama a seguir em frente. Deus hoje te chama a olhar o que Ele vê. Muitos diziam para Jesus, como nós ouvimos: a menina está morta, não tem mais jeito. Esse aí é um publicano, ela é uma pecadora, ele é cego porque pecou. E Jesus sempre via de outra forma, sempre respondeu de outra forma. Essa resposta Jesus tem para você, porque nós andamos naquilo que Jesus fez por nós. Tudo parece o contrário para você hoje, mas se você olhar para a visão, olhar para aquilo que Deus te entregou como visão, você verá um novo amanhã. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui hoje vendo o que Deus vê.